Alô pessoal do Facebook, pessoal do YouTube, quero muito agradecer a vocês que estão aí vendo este vídeo, ao pessoal do WhatsApp também, apesar da falta de interação ultimamente, mas a gente vai vencer essa situação e saibam, aquele grupo de partilha e vai depender não só da minha partilha, mas também a partilha por vossa parte. Então é uma partilha de informações, então temos que estar todos ativos de modo que isso possa acontecer, porque eu tenho notado que às vezes quando eu fico desligado por motivos pessoais, acontece que há uma falta de interação, parece que só eu estando lá é que agito as coisas. Isso não pode ser dessa maneira, vocês têm que continuar partilhando informação, né? Temos que ter essa motivação, não só ser consumidores, mas também sermos produtores de informações, de modo que as pessoas também possam se alimentar com aquilo que produzimos, não é? Então hoje nosso objetivo será falar sobre estrutura de cobertura. E nossa estrutura de cobertura vai ser muito simples. Já agora vai deixando seu like, sua subscrição, sua partilha, seu comentário sobre tudo aquilo que você vê que eu preciso melhorar e também as recomendações sobre vídeos que eu preciso gravar. Como eu estava a falar, a gente vai começar a falar sobre estrutura de cobertura. E já na última aula, onde nós fizemos, ou aliás, onde nós compomos a nossa cobertura aqui no Archicad, do nosso edifício, ela ficou basicamente desse jeito, né? Como vocês podem aqui observar. E a gente então hoje ficou de fazer a nossa estrutura de cobertura, que será composto por elementos muito simples, né? Não será muito complexa a nossa cobertura, será apenas composta por chapas modelo IBR, aquelas normal, né? As chapas IBR modelo normal, e será também composta por ripas com secção recomendável. Será composto também por caimbros, os caimbros que serão responsáveis por sustentarem as nossas ripas, já que as ripas têm a função de sustentar as nossas chapas, que são do modelo IBR, como já disse, e também serão compostas por fechal, que serão responsáveis por sustentar na parte inferior da cobertura, a parte mais baixa, por sinal, da cobertura, será responsável por sustentar então os nossos caimbros. Também temos com essa mesma função as terças, que estarão no centro da cobertura, e também teremos a cumieira, que estará no ponto mais alto da cobertura, também que terá a mesma função de sustentar os nossos caimbros e também as nossas ripas e cobertura, por sinal, as nossas chapas. Então, o que vamos fazer para então criarmos a nossa estrutura de cobertura? O primeiro passo, muito simples, você pode fazer de duas formas, não é? Duas formas. Mas o primeiro passo simples, como eu estava aqui a falar, é selecionar a cobertura, né? Selecionarmos a cobertura, e para a seleção da cobertura, só desativar essa opção aqui. Então, para a seleção da cobertura, você vai entrar aqui em Design, e tendo entrado em Design, vai na opção Cobertura e vai clicar em Ctrl e Shift. Tendo clicado em Ctrl e Shift, ele vai fazer a seleção de toda a cobertura. Lembrando que esse processo você pode fazer tanto aqui em 3D, aliás, na vista 3D, ou você pode fazer na vista 2D. É só entrar no nível referente à cobertura. Já tendo entrado no nível referente à cobertura, você vai também fazer o mesmo processo, entrar em Design e aqui na cobertura e clicar Ctrl A, e ele vai fazer a seleção de toda a cobertura. Então, tendo já feito a seleção da cobertura, acabei me lembrando de um detalhe. Aqui no 3D, acredito que ele não vai mostrar todos os detalhes necessários. Portanto, vamos efetuar o processo através da vista 2D. Então, o que vai fazer é o seguinte. Vamos entrar aqui em Design. Agora, não aqui em Design, mas lá, Design em cima, né? Tendo já entrado em Design em cima, vamos em Roof Extras. Depois, tendo entrado no Roof Extras, você vai ver Create... aliás, vamos entrar aqui em coisa, aliás, em Roof Maker. Tendo já entrado aqui em Roof Maker, você vem até Roof Wizard. Vamos lá deixar uma coisa clara antes da gente dar continuidade. É importante que vocês saibam que uma cobertura pode ser composta automaticamente, eu falo aqui no Archicad, como também pode ser composta manualmente. Porém, manualmente é um processo que demora. Então, o que é que eu faço para poder, de certa maneira, abreviar, nesse caso, economizar tempo nesse processo de composição da estrutura de cobertura? Eu começo fazendo o processo automaticamente, depois faço uma edição manual
para que assim ela possa corresponder aos meus objetivos, ou seja, aquilo que eu pretendo para a minha cobertura, né? É basicamente dessa maneira como eu tenho feito. Começo automaticamente, depois vou fazer algumas edições manualmente, para que assim ela possa atender às minhas expectativas. Então, tendo já feito isso, vamos clicar em Roof Wizard. Então, temos aqui algumas opções de rafters. Ele mostra aqui algumas secções básicas, algumas opções tipo Distance Between Normal. Nesse caso, a distância entre esses, nesse caso, esses devem ser os caimbros mesmo. Deve estar aqui, só com a que está em inglês fica um pouco difícil de perceber o que é caimbro, mas sabemos que isto daqui é cumieira, né? A nossa cumieira vai ser especificamente com estes. Vamos deixar tudo aqui no padrão, né? Vamos deixar no padrão. Temos aqui essa estrutura que, por sinal, nossa cobertura não terá, não precisamos dessa estrutura. Temos mais do que with rafters. Ok, vamos ter bins, cumieira, temos trimmers que serão responsáveis por conectar devem ser os bins ou os rafters. Aqui temos os rafters and the roller rafters. Estamos aqui uns nomes complicados, mas enfim, eu não vou dar muito detalhe sobre esses três aqui, porque eu geralmente não faço essa configuração. Eu vou, como eu disse, como eu utilizo os dois processos automáticos e manual, eu crio a cobertura e tiro todo o elemento que eu acho desnecessário. Vamos deixar assim mesmo com a madeira em pinho e vamos clicar em OK. E ele vai fazer automaticamente a criação da nossa cobertura. Temos aqui que ele já criou a nossa cobertura, não é? Está aqui, já criou a nossa estrutura, aliás, de cobertura, não é? Temos aqui a estrutura de cobertura, e essa estrutura de cobertura está claro que é composta por nós temos aqui os nossos caimbros, são os nossos caimbros, e temos aqui esta deve ser, aliás, deve ser não, é a nossa, o nosso frechal, e temos aqui a nossa cumieira, e é claro que eles não colocaram aqui a terça por uma simples razão, porque a secção dos caimbros é muito maior e já dá para vencer o vão. Então, sendo desnecessária assim a utilização da terça, né? Então, vamos fazer um corte transversal da nossa cobertura, que nós já temos aqui, já havíamos feito, e vamos fazer a visualização daqueles que são os elementos da nossa cobertura. Vamos aqui ver, vamos tentar analisar, e vamos fazer o seguinte, vamos fazer a nossa edição. E para podermos fazer a edição, nós vou mostrar um pouco aqui do processo de layout e combination, como é que você pode emitir umas e deixar outras, né? Então, nós vamos deixar, aliás, vamos clicar em Ctrl L. Temos já criado clicado em Ctrl L. Podemos ver que a layer que é responsável por mostrar a cobertura está claro aqui, Shell Roof, né? Shell Roof. Nós podemos criar um layer com o nome, por exemplo, chapas. Nós podemos criar assim, IBR, vamos criar assim. O nosso objetivo é omitir apenas a parte das chapas e deixarmos a estrutura de cobertura de modo que possa possibilitar-nos trabalhar. Então vamos dar um clique aqui em onde é, vamos dar um clique aqui, ok? E tendo já feito isto, vamos através da vista 3D. Estando na vista 3D, o que nós vamos fazer é vamos dar um clique na estrutura de cobertura, né? E ele vai fazer, quando eu tinha desativado, aliás, ativado a desvinculação, ele selecionava apenas um elemento, mas como desativei a vinculação, ele seleciona todos os elementos de uma só vez. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos descer a estrutura de cobertura até o nível da cobertura, você vê? Aqui estamos. Temos nível superior
do nível inferior. Vamos deixar aqui mesmo. Vamos lá ver, eu fiz questão de, infelizmente eu acabei copiando, não vamos deletar essa parte da cobertura. E vamos ver na nossa secção transversal e vamos notoriamente perceber que houve aqui, espera primeiro, vamos tentar entender, ok, tem a tendência de seguir, o que é bom. Então vamos deixar bem a nível da nossa cobertura, né? Bem a nível da nossa cobertura. Então, basicamente o resultado, depois que efetuarmos este processo, será este, né? Onde nós vemos que todos os caimbros estão abaixo da cobertura. Agora, há excesso de caimbros nesta cobertura, portanto nós vamos ter que fazer a edição dessa situação. Para isso, nós teremos que antes omitir a nossa cobertura. Para tal, nós vamos entrar aqui em Shell e vamos colocar em chapas IBR. Vamos ver que, por causa da omissão que nós fizemos no Layer Combination, as chapas IBR sumiram. E eu vou fazer um vídeo detalhado sobre Layer Combination, onde vocês vão poder perceber da melhor forma possível como é que você pode efetuar esse processo. Então, a distância entre os caimbros vamos definir como sendo de 1 metro. Ou seja, a distância máxima entre os caimbros tem que ser de 1 metro. Então, nós vamos começar a definir com base nisto. Temos este caimbro para este caimbro. Quanto é que se... E antes de eu fazer esta cotagem, vou tentar tirar esse caimbro para este lado, né? Já que o objetivo é estar de canto para canto, de modo que possa não só sustentar isto. Tem que ativar a desvinculação. O objetivo dele vir para o canto é de modo a possibilitar a vinculação, não é? Aliás, a possibilitar que, não é a vinculação, mas a possibilitar que só, porque será uma coisa um pouco mais isolada. É claro que pode acontecer essa situação de como é que frechal ele passar de um compartimento para o outro. Há essa possibilidade. Só que há situações onde isso não é possível, por exemplo aqui. Então nós vamos ter que encontrar formas de apenas unir os frechais nos níveis específicos. Ou seja, o nível dessa cobertura e as restantes são semelhantes, porém nesta aqui é diferente, então temos que saber trabalhar isso. Então vamos tirar aquelas que são desnecessárias. Vamos fazer aqui a cota para ver de eixo a eixo qual é a distância que nós temos. Temos praticamente de 1,82 m, então, aliás, 1,89 m. Então podemos concluir que precisamos apenas de uma e não de tantas, né? Então o que nós vamos fazer é, vamos fazer isto para achar então o centro, para podermos localizar da melhor forma a nossa, vamos tentar para localizar da melhor forma possível o nosso frechal. Então a distância, aliás, o nosso caimbro, a distância entre esses três caimbros podemos chamar de caimbros ou barrotes. Algumas pessoas preferem chamar de barrotes, mas o nome técnico para esses barrotes ou supostos barrotes são caimbros. Então vou chamar os nomes mais vulgares, que é o barrote. Muitas pessoas preferem barrote. Então a distância entre esses três barrotes é de 0,94. Já que nós determinamos que o máximo será de 1 metro, então não temos problemas, não é? Vamos deixar desta forma. Vamos neste ponto, selecionamos e fazemos a relação com este ponto, não é? Que seria, vamos ver qual é a distância que existe entre estes. Ok, vamos primeiro antes afastar um pouco este barrote bem para o canto. Vamos garantir que esteja no mesmo canto. Temos já no canto, vamos deixar.
e vamos de alguma forma conhecer a sua distância, né? A distância entre os barrotes. E a gente conclui que são 2,92, né? 2,92. Então eu posso acreditar que mais 2 barrotes não farão mal a ninguém. É o que eu quero mesmo acreditar. Vamos colocá-los à distância de 1 metro, né? 1 metro aqui. Vamos ver como é que vai sair. Se não pudermos ter a distância de 1 metro respeitado, a gente vai ter que criar um meio alternativo. E vamos trazer este para essas bandas. E nós já teremos quase a nossa distância, né? Nós temos aqui a distância de 72, que é básico. Vamos deixar desta maneira, acredito que não terá nenhum problema. Lembrando que a nossa distância mínima, ou máxima aliás, é de 1 metro, como já a gente planificou. Então, nós teremos, isso aqui é a distância eixo a eixo. Então, nós teremos uma situação destas. Depois vamos para essa parte também, fazer o mesmo, né? Lembrando que ainda falta aqui um processo, hein? Vamos dar 1 metro, vamos dar 1 metro, dar um clique, é isto. Vamos dar um clique para 1 metro. Um metro, 0. Aqui também podemos fazer 1 metro. Eu acho que eu vou fazendo assim mesmo, né? 1 metro. Depois vamos fazer também 1 metro. E o resto fica lá pelos ares, né? Vamos tirar este e este. Vamos deletá-los. E será basicamente isto que será o resultado. E deste lado eu acredito precisar apenas de um, então vou retirar os demais. Deste lado também podemos fazer o mesmo processo, lembrando que o objetivo é definir 1 metro para cada lado. Deste lado vamos fazer o mesmo, né? Podemos utilizar métodos alternativos. Por exemplo, eu vou selecionar aqui todos, não é? Todos. Todos os nossos cambros ou os nossos barrotes, vou deletá-los e vou selecionar este. O que vou fazer é entrar nesta opção como forma de copiar, número de cópias, eu vou colocar qualquer número de cópias, que é de suporte, e a distância entre as cópias, nós vamos colocar a distância de 1 metro, como já está aqui também definido, vamos deixar assim, e vamos começar a fazer então a cópia. E vamos ver que ele já vai posicionando os nossos barrotes, tá ver? Muito simples, é só dar um clique aqui e pronto, já foi tudo resolvido. Depois é só clicarmos aqui e apagarmos o primeiro que já fora selecionado. Muito simples. Vamos só dar um clique para ajustar um pequeno pontinho aqui, que parece não estar a compassar com aquilo que são nossos objetivos. Vou dar um clique daqui também, vamos dar outro clique, este não é necessário, vamos dar um clique neste, vamos dar um clique neste, este e este, vamos tentar afastar-lhe, de fato, pelo menos até aqui. Então, tendo já feito isto, vamos ver o nosso 3D, para ver como é que estão a sair as coisas aqui, e este está a ser até agora o nosso produto final. E agora falta, aliás, falta a colocação, né? Falta a colocação das nossas ripas, que é um ponto muito importante. Para tal, nós vamos ter que definir com base, nesse caso, a inclinação da ripa com base na inclinação da cobertura, de modo que não possamos ter nenhum problema.
Lembrando que a quantidade de caimbros aqui já é suficiente para não termos terças, por isso eu vou excluir a necessidade de terças. Apenas vamos ter aqui os nossos, aliás, a necessidade de terças não, a necessidade de frechá-lo. As terças têm que ter, devem estar aqui posicionadas. E para posicionar as terças, eu vou entrar aqui no corte como formas de centralizá-las, né? De acordo com aquilo que são a nossa realidade. E vamos tentar colocar bem aqui no centro da nossa cobertura. Ela vai estar basicamente aqui, segundo o seu posicionamento, né? Vamos fazer nesse sentido. Tentar posicionar aqui as terças. Já não há necessidade, por exemplo, de frechá-lo, porque já temos essa pequena alvenaria aqui que será ou que terá a mesma função do frechá-lo, né? Ela vai receber aqui a nossa cobertura, né? Nossa cobertura. Então, o que nós vamos fazer é também entrar aqui em 3D para vermos qual é o resultado que temos até já, não é? Esse é o resultado da nossa cobertura. Vamos tentar também fazer o mesmo com esta terça. O que nós vamos fazer é entrar na planta baixa e puxarmos o corte até onde é necessário fazer a alteração. Então, tendo já entrado de V aqui, vamos fazer o mesmo. Ei, parece que não está onde ei, e está mesmo onde devia estar. Ok. Então, dá aqui alguma influência a ser sofrida, né? Vamos ver. Ah, ok, temos desse lado aqui. Então vamos fazer uma alteração desse lado e deixarmos basicamente aqui. Aqui temos as nossas terças, que vão ser responsáveis por apoiar e sustentar, né? Os nossos barrotes. E vamos mais uma vez afastá-lo até aqui, de modo a fazer a alteração nesse ponto. E vamos também fazer o mesmo. Vamos deixar aqui, melhor. Quanto mais no centro, melhor, né? Porque a ideia é que ele possa sustentar a cobertura de modo a vencer os esforços de flexão. Mas sabemos que com essa secção é quase impossível de acontecer, mas pautar pela segurança é sempre importante. Então nós teremos aqui já composta a nossa, já quase composta a nossa cobertura, e é importante que vocês saibam que nós aqui na Zambésia isso já é suficiente para termos aqui a cobertura. É claro que depende do tipo de chapas que nós vamos fazer questão de colocar nessas casas. Então, agora sim, a nossa cobertura será composta por, aliás, será feita por chapas IBR. Nós chamamos, essa cobertura será de chapas IBR, e não vamos precisar de tantas ripas assim, já que por ser, aliás, por conseguir, aliás, por ter, dimensões muito grandes, eles conseguem cobrir, e também por causa da sua consistência, a cobertura em chapas IBR, as chapas IBR em si, elas são muito fortes, né? Elas já conseguem fazer o que aqueles bocados de telhas não conseguem fazer. É claro que tem também suas vantagens, como também desvantagens. É claro também que as telhas também têm vantagens e também têm suas desvantagens. Então, o que nós vamos fazer em seguida será colocar aqui as nossas ripas. E para fazer a colocação dessas ripas, vamos entrar aqui nos objetos. Tendo entrado aqui nos objetos, a gente vai procurar pelas nossas ripas. Eu já acabei me esquecendo aqui. Ok, já encontramos aqui. Estas são as nossas ripas. E a gente vai definir o ângulo, né? O ângulo de inclinação, que é, nesse caso, necessário. Nosso ângulo de inclinação, e tem algumas configurações ali. E nós vamos colocar 12 graus, como nós já definimos, né? Então, tendo já feito isto, vamos fazer a colocação das nossas ripas.
Ok, vamos fazer isto. Tendo já feito aqui, é claro que há mais edições que são necessárias. Eu só estou aqui para colocar desse jeito para poder comprovar até que ponto elas de alguma forma vão se apresentar, não é? Ok, vamos tentar ver aqui através do corte. Parece que através do corte elas não estão a aparecer, ok, porque o corte está um pouco mais para trás. Vamos colocar bem aqui. Vamos ver no corte o ângulo de inclinação das nossas ripas e elas conseguem mesmo ir ao encontro daquele que são os nossos objetivos, porém estão no posicionamento errado, não é? Então a gente vai ter que colocar aqui, né, da melhor forma possível. Vamos ver aqui no nosso 3D como é que eles vão se comportar. Então essa será a composição das nossas ripas, a maneira como elas vão de alguma forma se apresentar. Né? Vamos deixar até aqui, claro. E depois daí nós podemos pautar por definir, né? Pautar por definir, nesse caso. Aqui é a questão dos ângulos, outra questão de ângulo. E nós podemos pautar por definir depois qual será a nossa distância, né? A distância que nós vamos considerar entre as ripas, porque essa distância é muito curta, considerando que vamos utilizar chapas modelo IBR. Então a gente pode entrar nas configurações para poder então definir. Podemos também colocar 1 metro, porque eu acredito que ele já pode vencer isso. E teremos basicamente uma situação destas, onde teremos 1 metro para podermos colocar a nossa cobertura. Então será 1 metro por 1 metro. Agora, considerando que a secção das nossas ripas pode ser menor em relação aos carregamentos, principalmente de manutenção, já que não haverá ninguém a brincar as coberturas, o que a gente pode fazer é diminuir um pouco aqui a nossa, nesse caso, a nossa distância, ou a distância entre as ripas, né? Podemos colocar, por exemplo, vamos colocar, por exemplo, de 70 centímetros. Vamos colocar e vamos ver que já tendo diminuído, há melhores chances de, tendo a cobertura lá, de não partir-se, né? De não partir-se. Então vamos mover para este lado da cobertura. Ok. Vamos deixar aqui. E vamos entrar no nosso corte para podermos ver o resultado da colocação das nossas ripas. Vamos afastar um pouco mais para este lado. Ei, uma pequena falha aqui. Vamos afastar um pouco mais para este lado. Aí, este lado aqui. Desculpem. Ok. Já afastamos. E vamos ver como é que ele vai ficar através do corte. Ok, através do corte podemos ver que eles já estão posicionados no lugar, né? No local, bem. Vamos ver também no nosso 3D. Vamos ver que eles estão bem na posição em que devem estar, né? Na posição em que devem estar. Então só falta podermos fazer aqui a nossa prolongação para que ele possa adequar-se. E podemos fazer questão apenas de ir copiando, né? Ir copiando, copiando e copiando.
Então este será o processo, aliás, o produto final da nossa estrutura de cobertura. Como vocês podem observar, é desse jeito que ela saiu ou ficou. Então, tendo já feito isto, né? Vocês já viram aqui como é que está a nossa estrutura de cobertura. O passo final será colocarmos então a nossa cobertura. Vamos clicar em Ctrl L e habilitar as nossas chapas IVR. Então, tendo já feito, vamos dar um clique. E vamos ver, claro, que estará um pouco sobreposta, não é? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos entrar no corte. Tendo já entrado no corte, espera, aqui não está habilitada, vamos habilitar, temos que clicar na atualização. Então vamos levantar um pouco a nossa cobertura. Vamos levantar até acima. Deste lado também vamos fazer a mesma coisa. Vamos tentar colocar acima das nossas ripas. É claro que é importante que estejam acima das ripas, não é? Então, deste lado também a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa. Então este será basicamente o produto final da nossa cobertura, já com a nossa estrutura de cobertura. Eu espero ter ajudado de alguma forma e não se esqueça de subscrever no canal e deixar aí os comentários sobre o que você achou do vídeo, para que assim eu possa melhorar o conteúdo. A gente se vê numa próxima ocasião. Meu nome é Benito Alex e Get It!